Olá, eu sou a professora Verônica Tagliari, professora de prática jurídica aqui do Estratégia. Advogo há quase 20 anos e já vi muita coisa durante esse tempo, gente. Portanto, o tema de hoje, tenho certeza que é top 10. Tenho dificuldade de dar entrada numa ação, se escrever uma petição inicial. Me dá pane. Eu recebo a informação do cliente, toda a história linda e não consigo passar de forma efetiva para o papel através de uma petição eficiente que dê êxito ao meu cliente. Então, o tema do meu vídeo de hoje é como elaborar uma petição inicial de sucesso de forma simples, rápida, indolor e efetiva. Quando pensamos numa petição inicial, nada mais é do que contar uma história, mas uma história fundamentada. Você vai ter que levar ao Poder Judiciário a história do seu cliente, da Dona Maria, do seu João, de forma clara. Portanto, quando a gente começa a pensar na estrutura de qualquer petição inicial, e aquela estrutura que você já ouviu falar, fato, direito e pedido, parece clichê, mas salva a vida se você entender que os fatos nada mais é do que uma narração. Você vai trazer de forma narrativa a história com detalhes, com descrições. Então, nós dizemos que a parte fática da petição inicial, como primeira estrutura, como primeiro passo, é você trazer uma boa narração e uma boa descrição para que o juiz entenda detalhes e todos os fatos, inclusive com ordem cronológica, que aconteceu, que se deu o caso do seu cliente. Então, o primeiro passo é trazer um resumo de toda a história, fazer uma boa reunião, muitas vezes gravar a reunião, porque você pode esquecer um detalhe ou outro e fica lá gravadinho, você vai ouvir mais de uma vez. É uma dica valiosa gravar, anotar tudo, fazer perguntas, tentar entender a lógica da história, como tudo aconteceu, e isso independentemente da área. Se você for penalista, civilista, atuar no direito público, pouco importa. Essa técnica de narração mais descrição para a parte fática da petição inicial é igual para qualquer área. Então, a maior dificuldade talvez seja essa. Você tem que ser um jornalista praticamente, captando aquelas informações, captando aquela história e passando de uma forma coesa, de uma forma direta para o papel. E, portanto, você consegue elaborar a primeira etapa da sua petição inicial, que será a parte fática. Será uma história. Você vai contar a história de forma efetiva ao judiciário. Mas não basta você contar a história sem você encaixar aquela história na norma vigente. Então, obrigatoriamente, se você estiver abrindo o segundo tópico da parte do direito, fundamentos legais, como queira dar o nome, isso pouco importa, você vai ter que tentar demonstrar ao judiciário que aquela história da Dona Maria, do seu João, tem implicações jurídicas efetivas em razão da lei tal, da jurisprudência X, da doutrina W, e, portanto, você demonstra a necessidade do ajuizamento daquela ação. Eu já vi muitas ações serem extintas sem análise de mérito, serem consideradas ineptas porque você não segue esse passo. Se estou diante de uma ação indenizatória, por exemplo, eu conto lá o motivo pelo qual coube ao autor a necessidade dele ajuizar aquela ação, pleiteando danos morais, danos materiais, tive aí o meu veículo batido, a parte contrária não quis nem saber, vai procurar os seus direitos. Você tem que trazer a história como se efetivamente o juiz estivesse no dia. Datas, local, pessoas, quais são os danos, extensão dos danos, de quem foi a culpa, se houve culpa, como se deu a dinâmica do trânsito, tudo isso na parte da narração. Em seguida, quando você abrir os fundamentos jurídicos, como segundo passo da sua petição inicial, obrigatoriamente você vai ter que encaixar aquilo que você já imagina como pedido final dentro do fundamento legal. Então você vai lá procurar o Código Civil, vai encontrar o 186, 187, o 927, todos os artigos que vão fundamentar o seu pedido indenizatório. Houve lucro cessante, não houve? Era um motorista de aplicativo que ficou um tempo aí, 20, 30 dias sem o seu veículo? Portanto, eu tenho que abrir um tópico pedindo aí uma estimativa de valores em razão do tempo que ele ficou parado.
Tudo isso você vai ter que começar a encaixar, e se você já ouviu esse termo, subsumir o fato, a norma, essa subsunção que é o encaixe, eu lembro muito de um Lego. Se você já brincou de Lego, lembra a peça do Lego, você vai encaixar o fato, aquilo que a norma vigente tem no Brasil, que você vai ter que demonstrar isso na sua petição inicial. Segundo passo, fundamento legal. E quando eu falo em fundamento legal, na verdade, é um fundamento jurídico de forma ampla. Você vai encontrar lá os artigos pertinentes no Código Civil, no Código de Processo Civil, nesse meu exemplo, CDC, Código Penal, Constituição Federal como base legal sempre nas nossas peças, pouco importa, mas ainda você vai ter que tentar procurar outros fundamentos se existir e se auxiliar na sua petição inicial. Faz uma pesquisa jurisprudencial efetiva. Se você nunca pesquisou jurisprudência, vai no site dos tribunais. Além de já ter alguns programas que fazem isso, se você quiser ser advogado raiz, vá lá no site dos tribunais, no TJ, no STJ, no STF, coloca lá o termo principal, a palavra-chave daquele seu caso, clique em pesquisar e começa a dar uma olhada nas ementas. Vai aparecer uma série de ementas que vão te jogar a julgados, acórdãos, vão te julgar a votos de ministros, desembargadores, e inclusive vai te ajudar a fundamentar a segunda etapa, o segundo passo da sua petição inicial, que é justamente você fazer esse encaixe, você colocar a pecinha do Lego lá para funcionar. E a doutrina também vai te auxiliar em muito quando você tem escassez jurisprudencial ou escassez legal. Às vezes você pode se deparar com um caso que não tem, de forma expressa na lei, um retorno, uma resposta clara. E a jurisprudência muitas vezes fica aí bambeando, mas você tem tese, você tem, de repente, alguma doutrina base, que serve para fundamentar suas alegações. E isso também te ajuda em muito nessa segunda etapa da petição inicial. E claro, isso é organização novamente. Se você não organiza as ideias, se você já não separa quais são os fundamentos jurídicos com base naquela história que o cliente te passou, obviamente você não vai conseguir encaixar a pecinha do Lego, vai dar algum problema no encaixe. Então essa segunda etapa é uma das mais importantes na hora de você elaborar a sua petição. É o momento em que você faz pesquisa. E eu sempre digo, advogado é um pesquisador eterno. Haverá alteração legislativa, você tem que pesquisar o que mudou. Jurisprudência muda a todo instante, muda a corte, muda o entendimento, muda a interpretação, muda o olhar com relação àquela mesma norma. 5 anos atrás se pensava de uma forma, 5 anos depois é uma forma completamente diferente. Portanto, pesquisa deve fazer parte da sua rotina na advocacia. E só assim você consegue fundamentar muito bem a segunda etapa da sua petição inicial. E claro, você precisa, de forma lógica, após trazer a história como primeiro passo, narração e descrição, após encaixar o seu Lego, trazendo os fundamentos jurídicos vigentes, existentes no Brasil, no momento em que o cliente vai te trazendo a história, você já vai montando aí as suas estratégias. Você precisa, ao final, dizer: judiciário, em razão disso tudo, eu quero tal coisa. Nesse exemplo, eu trouxe aqui a possibilidade de você pleitear danos materiais em razão aí dos danos sofridos pelo seu veículo e, eventualmente, até danos morais. Dependerá muito do caso. Dependerá se a pessoa sofreu algum outro tipo de dano efetivo em razão desse acidente automobilístico. E é um momento importante, porque quando você abre a terceira e última etapa da sua petição inicial, que é a parte dos pedidos, você precisa saber exatamente o que você quer. Claro, os pedidos básicos, citação do réu, procedência da ação. Hoje a gente também tem que se manifestar se há ou não interesse aí numa audiência de conciliação. Isso tudo é praxe, isso tudo é básico, é um roteiro essencial para qualquer petição inicial. Você não pode deixar de colocar produção de provas, valor da causa. Tudo isso, não importa a quantidade de iniciais que você se depare na advocacia, vai ser um checklist obrigatório no seu escritório. Agora, o filé mignon da parte dos pedidos é o que você deseja naquela ação pontual. Nesse caso, eu vou pleitear indenização por danos materiais e morais no importe de. E aí você vai trazer a quantia que entende que seja aí suficiente para que amenize os danos sofridos pelo seu cliente, se você estiver advogando, obviamente, aí pelo autor, e você vai pleitear, portanto, aí uma total procedência em razão disso
isso tudo que você vai desenvolver na sua petição inicial. Veja, a petição inicial, gente, é um roteiro de bolo, tá? Você tem lá os ingredientes, o modo de fazer e o final, que é o bolo bonito e cheiroso que sai do forno. É a mesma sistemática, é uma lógica. A gente dá o nome disso de silogismo jurídico, lógica jurídica. Eu tenho uma premissa menor, que é a história que você vai levar ao judiciário, uma premissa maior, que é a legislação que vale para todos de forma indistinta, e a lógica, que é o pedido final através da conclusão. Se você desenvolve isso de uma forma muito lógica, didática e clara, acredite, a chance de ter êxito é muito grande. Claro, há necessidade de provas, há necessidade de que de fato o seu cliente tenha te trazido realmente as coisas como se deram na realidade, na vida prática, naquele momento, mas já é meio caminho andado você seguir esse passo a passo da petição inicial. Se você gostou dessas dicas valiosas para uma petição inicial de sucesso, com certeza aí o curso é para você de prática jurídica, sem maiores delongas, sem melindres, sem grandes rebuscamentos. É a prática da advocacia o que você precisa no dia a dia para ter êxito e ganhar os seus processos e o seu cliente ficar aí, ó, feliz da vida e você conseguir mais contratos. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos seguir aqui no canal do YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e comente para que a gente possa cada vez mais produzir vídeos informativos e práticos para te ajudar na advocacia. Até a próxima!